que estou nessa profissão há 17 anos, né? E sou formada, me formei em Ribeirão Preto, né? Há 17 anos. Já trabalhei, a área do farmacêutico é uma área muito vasta, né? Então, já trabalhei um pouquinho na área de quimioterapia, já trabalhei como farmacêutica da Santa Casa de Ribeirão, me formei em Ribeirão, continuei trabalhando lá por um tempo, né? Trabalhei na Santa Casa, trabalhei na área da oncologia, quimioterapia, trabalhei numa transportadora de produtos da área da saúde e voltei para minha terra, depois de um tempo formada, voltei para cá e desde que voltei comecei na área da manipulação, né? Então eu tô lá na Biofarma já tem 13 anos e para mim era nova essa área, mas é uma área apaixonante, assim, que a gente aprende a lidar com a pessoa de uma forma individual, assim, não é uma forma coletiva. Sim. O bom da manipulação é que a gente pode conversar com a pessoa, entender quais são as necessidades, as carências daquela pessoa, né? Não é só pegar uma receita e dar um remédio. Não é aquele remédio que você indica para todo mundo, né? O bom da manipulação é que você pode entender o que aquela pessoa precisa e aí a gente tem como fazer um atendimento mais individual, específico para cada pessoa, né? Donata, eu queria te perguntar, antes da gente se aprofundar mais nesse assunto, o que te despertou a ir para a área da farmácia? Você sabe que as pessoas me perguntam, porque quando eu fazia faculdade, vários colegas de faculdade, eles faziam farmácia porque já tinha alguém da família que trabalhava com isso, né? O meu pai tem farmácia, a minha família já trabalha com farmácia, e na minha família ninguém é da área. Sim. É engraçado, mas eu tenho esse quê com o ouvir as pessoas, sim, cuidar das pessoas, sabe? Quando eu me interessei pela farmácia, na verdade eu não sabia que era uma área tão complexa. Sim. E fui me apaixonando. A cada ano que passava na faculdade, fui me apaixonando, assim. Agora, te responder o porquê que eu escolhi a farmácia, eu acho que foi uma coisa intuitiva, sabe? Sim. Uma coisa intuitiva, mais do coração mesmo, assim, porque eu não tenho influência de ninguém, de nenhum familiar, mas acho muito bonita porque é uma área muito ampla. Sim. Né? Tem como você trabalhar... se identificou, você foi por o intuitivo e se identificou, né? Bastante, porque você vai fazendo a faculdade, você vai estagiando por esse leque, sim, grande que tem, né, na área da farmácia. Então, é muito interessante, porque você pode trabalhar com cosmético, você pode trabalhar em hospitais, você pode trabalhar com manipulação, com drogaria, com indústrias, é uma área muito, muito legal, né? Sim, tem a área criminal, é muito interessante. Então, eu não sabia. Sim, porque existem exames toxicológicos, né? Existem todas essas da área criminal também. E é muito interessante. Então, assim, meu pai falava pra mim ele falava assim, Donata, eu fico satisfeito de você estar na área da farmácia porque eu acho que, assim, é difícil você ficar desempregada. Tem muita opção, sim, sabe? Sim. É uma área muito curiosa, você estuda, você aprende, você cuida. Sim. Eu gosto disso, sabe? Do cuidar. E aí eu acho muito interessante. Falando em cuidar, eu queria porque a gente tem um grupo de WhatsApp lá da farmácia, sim, das minhas clientes. E aí eu divulguei lá no grupo que eu estaria aqui hoje, sim, né? Queria mandar um beijo para todas elas, as minhas clientes que me prestigiam lá no grupo. Legal. E eu acho que elas estão ouvindo a gente. Que bom, glória a Deus, que bom. Eu queria assim, que você dissesse pra gente... Quando você falou da faculdade, eu lembrei assim, é engraçado, você às vezes escolhe um curso e é durante o curso que você vai se identificando, né? Porque muita gente para no meio do curso, sim, né? Eu conheci várias pessoas que às vezes com um semestre, dois, não se identificam. Sim, tive colegas de sala e até assim, pessoas que depois que eu me formei, as pessoas entram em contato comigo assim, né? Com quem já fez a faculdade, com quem já está na área.
e conheço pessoas que desistiram, né? Isso acontece em todos os cursos, mas na área da farmácia isso acontece mesmo, porque assim, não é um curso fácil de se fazer, né? Tem que gostar bastante de química, tem que gostar da anatomia, tem que levar a sério mesmo, né? Tem cadeiras que é um desafio, né? Como a tal da Pois química, começa também, como você falou, da anatomia. E assim, se você for pensar, a profissão do farmacêutico é de muita responsabilidade. Porque, por exemplo, a gente trabalha ali diretamente com outros profissionais. Eu acho que a área da saúde, ela é toda interligada, né? Médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, a gente trabalha em conjunto. Então, vamos supor, eu que trabalho em balcão de farmácia, fico ali direto com o cliente. Tem pessoas que hoje em dia é muito complicada essa questão do atendimento médico, são muitos atendimentos, às vezes o paciente ele não tem tanto tempo para esclarecer tantas dúvidas com o médico, né? Alguma coisa assim. Então, aí ele chega ali no balcão, ele quer aprofundar sobre aquilo que está acontecendo com ele, sobre aquela questão da saúde, sobre uma suplementação, né? Às vezes tem dúvida no que está prescrito ali. Por exemplo, eu sempre falo assim, uma pessoa leiga, ela não pode ler a bula. Porque na bula está escrito qualquer coisa que possa acontecer, qualquer eventualidade que possa acontecer. Então, aí as pessoas, mas eu tenho medo de tomar tal medicação, porque eu já soube que pode acontecer isso. Então, a gente está ali para esclarecer, é uma responsabilidade, né? Porque você está ali... Somente um profissional especializado pode dar esse esclarecimento. Com certeza. Inclusive, hoje, na minha época de faculdade, ainda não existia a lei da prescrição farmacêutica. Hoje em dia existe. Existem medicações que o farmacêutico pode indicar, né? Então, às vezes, a pessoa... Aqui, você que é de capital, eu não sei se quando você morava em Fortaleza e tal, lá, porque aqui, cidade pequena, a gente tem um hábito assim, as pessoas têm o seu farmacêutico de estimação, sabe? Por quê? Porque você confia naquele profissional, sabe? Você... eu gosto de ir no fulano de tal, porque lá eu gosto de conversar, lá ele já sabe quais os remédios que eu tomo, o que eu posso tomar, entendeu? Então, Donata, assim... Isso que você falou é um grande diferencial. Eu senti isso aqui. Porque sim. numa cidade grande, lá em Brasília, né, a gente não tem isso. Porque a cidade já expansa muita gente de fora, assim como eu sou de Fortaleza, moro em Brasília, né, agora eu moro em Paraíso. E quando você falou isso, eu lembrei que aqui uma coisa que me surpreendeu foi o médico da família. Eu não sabia nem que isso era uma categoria. Né? Aí eu conversando com o doutor José Carlos, ele falou, não, isso é um segmento, médico da família. Aí ele fez me lembrar de antigamente, né? Exatamente. O médico ia em casa e ele era o médico da família toda. Exatamente. E quando você falou agora, eu lembrei. E isso é sensacional. Pois Essa confiança, essa intimidade que você cria, né? Porque com incêndio de perto é mais fácil de você diagnosticar. Eu fico muito, muito realizada, assim, sabe? Eu recebo mensagens diariamente, assim, de clientes que falam assim, Donata, nossa, aquilo que você me indicou me fez muito bem, me ajudou e tal. Eu acho que tudo se complementa, sabe? Você tem que ter o médico ali que te dá as vertentes, o suporte, e você pode ter outros profissionais que complementem isso, o seu tratamento, né? Hoje em dia, as pessoas estão mais sensíveis, né? Tá tudo muito à flor da pele. A gente passou por uma pandemia que foi assim... Ficou todo mundo sequelado. Totalmente, não só fisicamente, como psicologicamente, né? Então, o psicológico, né? Totalmente. Eu diria muito emocional, é o que tira qualquer pessoa do prumo. Né? Exatamente. Então, essa pandemia, ela pegou a gente muito de surpresa e foi um baque, né? Então, assim, é muito bom você poder dar um suporte no possível ali, sabe? Cada um no seu quadrado, como dizem, né? Cada profissional tem a sua especialidade. Eu não vou me meter no profissional de nutrição, eu não vou, mas um complementa o outro, né?
Inclusive, eu tenho muitos colegas de outras profissões e a gente troca muita ideia. Porque eu acho que... Todos crescem juntos. Com certeza, com certeza. Existe a parte medicamentosa, que é importante, sim, mas existe a suplementação, Hoje em dia, a saúde, é a única coisa que a gente sabe que, assim, é a única coisa que a gente não pode abrir mão. Sim, né? Porque a gente precisa dar suporte para a família, a gente precisa... Então, assim, se a gente não se cuidar... né? Quando a gente tem essa consciência que sem ela a gente não é nada. Nada, né? nada. É engraçado porque, como eu fico ali diariamente lidando com as pessoas, e aí, por exemplo, eu vejo muitos casos de uma pessoa que de repente teve ficou debilitado por algum motivo. Essas coisas acontecem. Sim, claro. A gente tem que contar que se a gente não cuidar do próprio corpo, amanhã a gente pode acordar com uma doença que a gente não esperava. Sim. Amanhã a gente pode acordar com uma pandemia, que foi o que aconteceu, Sim. que a gente nunca imaginava que a gente fosse passar por isso, né? Então, assim, eu gosto muito da troca com o cliente ali no balcão, Sim. porque além de você criar uma proximidade, você pode... Eles tiram dúvida, às vezes no consultório médico, a consulta precisa são muitos atendimentos, não dá Sim. tempo de ter aquela consulta longa, né? Que às vezes a pessoa precisa tirar suas dúvidas ali, e às vezes esquece de falar alguma informação, Sim. né? Então, é muita responsabilidade, mas é muito gratificante, porque tem uma troca. Eu imagino também assim, que você tá olhando no olho, você pode ler um pouco, né? A reação da pessoa, dali dá para você entender um pouco mais da pessoa, às vezes coisas até que ela nem fala, mas que só de você estar perto, estar olhando, você já começa a sentir mais ou menos como é que a pessoa funciona. Com certeza. Aí, quando o cliente chega lá e ele quer me falar de qualquer questão, seja perder peso, queda, uma coisa que acontece muito lá no balcão, principalmente depois do Covid, que é uma coisa que, assim, é assustadora, vou te dar um exemplo, é queda capilar feminina, sabe? Antigamente a gente ouvia falar, né, de homem, Sim. sempre, por questão hormonal mesmo, é muito comum. Sim. A queda de cabelo masculina, mas feminina não era tão constante igual é agora. Sim. Hoje em dia, todos os dias, sem exceção, eu converso com pessoas assim, ai meu Deus, eu não sei o que eu faço, meu cabelo tá caindo muito, principalmente depois do Covid. Sim. É natural, porque o Covid, além de tudo, as células ficaram inflamadas, assim. Muitas mulheres estão com queda capilar. Eu tive, e muita gente... Eu também tenho ainda. Teve queda capilar, principalmente depois do Covid. Então a gente começa a conversar questões, mas você precisa entender. Existe o lado que pode ter acontecido devido ao Covid? Existe. Mas existe o lado emocional, existe o lado que talvez você possa estar com alguma doença no couro cabeludo e não saiba, né? Então, a gente precisa fazer essa anamnese, sabe? O bom de hoje, de você estar ali, de você poder elaborar uma fórmula individual para as pessoas, é porque você pode fazer essas perguntas. Você não vai simplesmente falar assim, você vai tomar tal remédio. Sim. Porque talvez isso não vai resolver para aquela pessoa. Verdade. Resolveu para o seu vizinho, mas talvez para você não resolva. Sim, com certeza. Né? Então é muito importante, assim, existem muitos fatores, principalmente o emocional. Uhum. Hoje, eu vou te falar que 80% das pessoas sofrem de alguma questão emocional. Sim. Ansiedade, depressão. Então, as pessoas hoje em dia, elas têm o excesso da preocupação, sim, o excesso do trabalho, uma alimentação ruim, exatamente, uma alimentação corrida. Ai meu Deus, ontem eu fui almoçar às 3 horas da tarde. Nossa, não deu tempo, aí eu acabei de comer uma besteira na rua. Você não absorve os nutrientes como deveria, sim, né? Não tem aquela comidinha do arroz e feijão que a gente tem que sentar, parar, descansar, comer com calma. Desfrutar. E assim, absorver aqueles nutrientes, né? Então, hoje em dia, a maioria das pessoas precisam suplementar, Por quê? Porque tem essa vida agitada, corrida, preocupada. Então, assim, é muito complicado
porque você precisa, vamos dizer assim, pesquisar paciente por paciente, sabe? Sim. Saber quais são os tratamentos que a pessoa está fazendo, saber quais são as alergias da pessoa. Às vezes a pessoa passa mal, não sabe por quê. Às vezes tem alguma intolerância e não sabe. Sim. Tudo isso a gente precisa dar uma... Donato, eu vejo que o que você está falando tem um lado assim muito, muito especial, porque eu acredito que a pessoa se sinta mais assim respeitada, né? Porque eu já tive experiência assim, de você entrar no consultório médico, ele só lembra para você e passa a receita pronto, né? Então assim, a maneira como você fala, como as coisas são feitas, são cuidadas dessa forma, a pessoa se sente mais valorizada, né? Exatamente o que você está falando. Você vai no detalhe, você vai fazendo aquele mapeamento. E eu acredito um que isso acolhimento, traga um resultado muito bom, já começando pela área emocional da pessoa. Né? É um acolhimento que a gente faz e é engraçado porque como eu já tô lá há 13, 14 anos, a gente tem clientes desde a época que eu comecei. Sim. Então a gente já sabe, o senhor tal, ele não pode ir com cápsula colorida, a cápsula dele tem que ser incolor porque ele é alérgico ao pigmento da cápsula. Tal pessoa, ela não consegue engolir uma cápsula que seja muito grande, então a gente tem que fazer uma cápsula menorzinha para que a pessoa consiga. São esses diferenciais. É personalizado. É individualizado. Sim. Né? Sim. Porque a gente tem que entender o ser como individual e assim, isso faz a pessoa se sentir cuidada mesmo. Sim. Que eu acho que o melhor sentimento que a pessoa pode sentir é isso. Sim, cuidado, sabe? Né? Eu acho, eu tenho isso, eu tenho esse quê de cuidar. Uhum. Então, assim, eu gosto muito de conversar, de saber o que a pessoa... Porque, assim, eu acho que você já tendo confiança na farmácia que você está ali depositando ali a tua saúde, você tendo essa confiança, já é meio caminho andado. Sim. Sabe? Você saber que ali você tá sendo orientado. Mãos, né? Sabe? Em boas mãos, os meus funcionários lá, todos estão comigo há mais de 10 anos. A gente é uma equipe muito... Nossa, muito, isso é maravilhoso. Isso é bom. Sim, porque a gente... Ali a gente já se conhece no olhar, sim, sabe? Então... É bom porque a cidade pequena, ela te dá esse privilégio, sim, assim, de você poder... E é como se você tivesse acertado nas pessoas certas, né? Sim. Porque quando você tem sim, uma equipe bem estruturada, é muito tranquilo. Você sim, não tem... isso é muito bom, isso é um presente, né? Poder, na verdade, é poder contar. Eu posso contar com eles e eles podem contar comigo, sim, sabe? Mão dupla. Ali a gente é uma equipe mesmo, assim, que a gente... Inclusive os nossos clientes já sabem já sabe o nome de todo mundo já sabe. É gostoso por isso, sabe? Ô, Donata, me explica uma coisa. A farmácia Biofarma, porque é minha ignorância dentro do conhecimento, tá? Ela é feita como se fosse remédios mais naturais? As pessoas não sabem, não é sua ignorância, não é sua ignorância não, porque assim, na verdade as pessoas não sabem a diferença, sim, mesmo, porque o que lá nós somos farmácia e drogaria. Eu vou falar de uma forma que você possa entender. O que é a drogaria? Drogaria são os remédios industrializados de caixinha, que a gente vai na drogaria e compra. Lá nós temos também. Sim. A farmácia é o que? É manipulação. São fórmulas manipuladas. Isso não quer dizer que sejam naturais. Sim. Existem as naturais. Sim. Mas o manipulado, ele pode ser feito absolutamente tudo que tem na drogaria, sim, mas com a nossa mão de obra. Entendi. Então, assim, a gente faz lá cremes, shampoos, toda a área dermatológica, cosmética, né? De tratamento de saúde da pele mesmo, né? Doenças da pele, doenças do couro cabeludo, enfim. Também fazemos na parte de medicação, de tomar o via oral, que a gente sim, diz, né? As cápsulas e tudo mais. Nós temos os naturais, nós temos medicamentos controlados também. Então, tudo o que existe na área de drogaria
quase tudo dá para ser feito na manipulação. Qual que é a diferença? Que a mão de obra é nossa, Sim. entendeu? Então, às vezes, o medicamento manipulado, ele sai mais barato. Por quê? Porque ele não tem o marketing daquele remédio de caixinha, Sim. o nome comercial, que é o mais conhecido, né? Então, a gente faz como se fosse manipular o genérico, né? Porque a gente manipula o princípio ativo dele. Então, a farmácia de manipulação, ela não tem diferença do medicamento da drogaria. Sim. A única diferença é que a mão de obra é nossa. Entendi. Mas assim, a gente faz tudo lá. A gente só não faz lá homeopatia. Entendi. Na minha farmácia, mas tem farmácias aqui em Paraíso muito boas que fazem. Mas assim, a gente faz a manipulação de fórmulas em geral. Semissólidas, cremes, shampoos, sabonetes, géis, tudo isso. E também a parte de cápsulas, que inclusive os medicamentos controlados a gente faz também. Sobre a homeopatia, qual é a diferença de vocês para a homeopatia? A homeopatia, o que é o estudo da homeopatia? A homeopatia, a base dela é que o semelhante cura o semelhante. Então, assim, a diferença da homeopatia e da alopatia é exatamente essa. A alopatia, você tem uma doença. Então, você vai tratar aquela doença como? Combatendo. Então, você está com uma inflamação, você toma um anti-inflamatório. Você está com uma dor muscular, você toma um relaxante muscular, ou seja, é o contrário. Sim. A homeopatia, ela entende, e eu acho que é uma ciência muito sábia, ela entende que o semelhante cura o semelhante. Então, ela prepara o seu corpo para combater. Então, ela te avisa, vamos dizer assim, é uma medicação que você toma e ela avisa o seu corpo, olha, você está com uma inflamação. Porque a gente tem a capacidade de combater as doenças. É claro que algumas emergenciais não. Sim. Vamos supor que você esteja com alguma doença que seja ali necessária uma intervenção imediata. Eu não acho indicado, minha opinião particular, Sim. eu não acho indicado a homeopatia. Mas porque a cura é mais lenta, né? Agora, a homeopatia, ela te dá a capacidade do seu corpo entender que você precisa trabalhar aquilo. Sim. Então, existem muitos casos que eu vejo que são trabalhados com homeopatia e eu acho válido também. A gente só não tem o laboratório lá de homeopatia, porque precisa de uma especialização adequada, uma área toda que a vigilância sanitária exige que seja específico para homeopatia. Mas eu acho uma área muito saudável, muito... Existem pessoas que não gostam, dizem, eu não acredito na homeopatia, mas assim, eu como farmacêutica, pelo pouco que eu conheço e tive ali, eu acho muito interessante essa ciência. É o que você falou, a questão da rapidez, de precisar da urgência da pessoa. Às vezes você cura, tá né? ali precisando de um tratamento que a homeopatia não seja indicada. Mas eu conheço médicos homeopatas muito bons, farmacêuticas homeopatas muito boas que gostam da área e eu acho super válido, interessante. Claro. Gosto bastante. É que lá a gente trabalha com a alopatia, que você vai contra aquele sintoma que você está sentindo, entendeu? Entendi. Que é as medicações mesmo de drogaria normais, assim, sabe? E, inclusive, por exemplo, assim, é o exemplo que eu te dei mesmo. Você está com, vamos dizer, você está com depressão. Sim. Você vai tomar um antidepressivo. A gente trabalha com essa área. Sim. Mas não desfaço da homeopatia, porque eu acho ela muito interessante, sabe? Entendi. Eu acredito que é isso, dependendo de cada caso, né? Ela Sim, cai melhor. Porque sim, se for um caso mais urgente, ela não vai ter a sim. rapidez de E assim, às vezes as medicações naturais, eu acho elas muito interessantes também. A nossa natureza, ela existe, ela é muito completa, sabe? Sim. Eu acho engraçado que esses dias eu fui numa loja de mudas, hortaliças, Sim. essas coisas assim.
e lá tinha uma mudinha, estava escrito assim, Novalgina. Que legal. Sabe? Porque existem plantas Sim. que têm aquela ação, vamos Sim. dizer assim, né? Aí tinha lá. Perfeito, né? Então, assim, o fitoterápico, a área natural ali da fitoterapia, eu acho ela muito interessante porque existem casos de inflamações, gastrites, o emocional, existem muitas coisas que são indicadas. Você não precisa tomar nada que seja agressivo para o seu corpo, Sim. que te dê reações, né? Então, por exemplo, existem muitos ativos no mercado hoje que são naturais, mas que tratam inflamações, gastrites, depressão, hipertensão e tudo mais, entendeu? Diuréticos naturais, medicamentos até para perder peso, muita coisa que hoje em dia os médicos, cada um na sua especialidade, eles indicam, Sim. sabe? Porque são assim, funcionam como a mesma forma como o medicamento ali da drogaria, que é químico, exatamente químico, que você pode optar pelo fitoterápico, que eu acho muito interessante. Então ali a gente tem, por exemplo, existem diuréticos que se você tomar, pode te fazer mal, você pode perder vitaminas, sais minerais. Existem diuréticos naturais que eles mantêm essas propriedades no corpo. Sim. Entendeu? Então, assim, é muito interessante. É muito vasto, né? Muito É uma coisa que, assim, é engraçado que às vezes eu indico alguma coisa, eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, existe um medicamento que é natural, mas que a área da dermatologia está usando muito, que ele é considerado um filtro solar em cápsula. Sim. Aí, às vezes, eu indico ele lá no balcão como um complemento do tratamento. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas eu não sabia que existia isso. Sim, nem eu. Existe tanta, a variedade é tanta, existem tantas coisas que eu até esqueço que as pessoas não saibam. Sei. Sabe? Porque o que pra você é natural, pra porque pra mim eu trabalho com aquilo todos os dias. Nossa, mas eu não sabia que existe essa medicação que pode ser considerado filtro solar em cápsula. Então, assim, eu sempre falo lá assim, ó, tem um jeitinho pra tudo, sabe? Na área ali é uma área encantadora que você fica querendo usar Fascinada, tudo, tomar tudo, porque hoje em dia a ciência está muito avançada, então, né? Então, assim, tem muita possibilidade de trabalhar, sabe? Especificamente agora no que você falou sobre essa cápsula para o filtro solar. Solar. Ele, por exemplo, a minha filha é bem branquinha, tá? Então eu penso assim, você toma e ela é uma proteção para que a pessoa não venha ter problema de pele. As pessoas me perguntam assim, se eu tomar o filtro solar em cápsula, eu não preciso usar o filtro solar? Não, você precisa sim. Ele é um complemento, por quê? Ele é muito indicado no tratamento, por exemplo, assim, de melasmas, manchas da pele e tal. O que ele faz? Ele te dá uma proteção maior para a pele? Sim, ele te dá uma proteção maior para a pele do que se você não usasse. Mas para casos, principalmente como da sua filha que é branquinha, você dispensa o uso do filtro solar? Não, mas ele é uma proteção a mais que você tem. Um complementa o outro, né? Aí, o que ele vai ser interessante? Ele vai te ajudar, por exemplo, a clarear a pele, amenizar a marca de expressão, né? A gente gosta de associar ele com vitamina C e outros compostos, para quê? Ele ajuda a clarear a pele, melasma, essas coisas assim. O melasma, ele é muito ingrato, sabe? Porque assim, a pessoa, ela tem uma manchinha, aí ela trata, cuida, chega no final do ano, ela vai pra praia, o melasma volta. Porque são muitas camadas a pele, não adianta você só achar que vai fazer um peeling, que vai fazer alguma coisa, que aquele melasma vai sair. Infelizmente, ele é chatinho de tratar. Então, existem alternativas, por exemplo, eu quero usar um gel, um creme para melasma. É interessante? Mas você pode associar com a cápsula, porque aí vai acelerar aquele... interno e o externo. Exato, você trata de dentro para fora e de fora para dentro.
Legal. Então, ajuda a clarear a pele, ajuda a proteger a sua pele, né? E ele é um complemento. Eu não indico que a pessoa pare de usar filtro solar. Eu tenho a pele muito branca e eu já fui muito descuidada. Eu não sabia cuidar da minha pele. Minha mãe sempre puxou a minha orelha e eu nunca escutei. Gostava de tomar sol, não usava filtro solar. Hoje em dia, é a primeira coisa que eu falo para as pessoas lá no balcão, sabe? As luzes da onde a gente trabalha, as luzes de casa, elas já são agressivas. Sim. Elas já têm o raio ali que pode manchar a sua pele. Então, a gente tem que ficar de filtro solar da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai deitar. Porque, assim, infelizmente, hoje em dia, a gente sofre agressão. Sim. Né? Não é só assim, eu vou pra praia, eu não vou pra praia, eu não vou... Não adianta. Infelizmente, por exemplo, tem gente que fica fechado dentro de fábricas o dia todo e tem a pele toda manchada. Por quê? Por causa da luz mesmo, sim, da irradiação. Uhum. Então... Eu nunca tinha pensado sobre isso, a gente só pensa que é o sol, né? Não é. E aí, eu já fui muito descuidada com a minha pele. Hoje em dia, eu tento pôr na cabeça das minhas filhas e faço comigo. Por quê? Porque é questão mesmo, não só estética, sim, sabe? É de saúde mesmo, é para tomar cuidado com as manchinhas, com as pintas e cuidar mesmo, assim, não sim, só a questão estética, né? Mas assim, para evitar um câncer de pele, para evitar qualquer problema que a gente possa adquirir por falta de cuidado. Sim. Quando você absorve esse tipo de problema, doutora Dona, me diga uma coisa, é porque tem uma deficiência no seu organismo, uma falta de uma vitamina? Na verdade, a gente hoje em dia quase não toma sol. Sim, né? É verdade. Hoje em dia a gente não toma sol. Então, a maioria das pessoas já tem ali uma deficiência de vitamina D. Sim. Agora, a gente tem que evitar as agressões na pele. Sim. Né? Então, não adianta a gente pensar assim, eu acho que as pessoas que têm a pele mais clara, elas têm vamos dizer assim, uma proteção a menos do que a pele mais escura. Sim. Então, a gente já tem que cuidar mais disso. Só que todas as pessoas precisam ficar... não é porque você tenha mais pigmentação na pele que você não possa adquirir uma doença de pele. Entendeu? Então, desde as pessoas morenas, com a pele morena, negra, ela tem que usar o filtro solar para quê? Porque não é só a pigmentação que você vai evitar. Eu vou usar o filtro solar para não me queimar do sol. Não é só disso. A sua pele vai sofrendo agressões diariamente, isso um dia pode ficar ruim, sabe? E você vê geralmente idosos que têm muitas manchas, sim, né? E aquilo ali pode desenvolver alguma coisinha. Então, o filtro solar, ele não existe só para você não se queimar. Eu vou tomar um sol, então eu vou me proteger ali. Tratamento preventivo, não, né? É só por isso, é a prevenção. É a prevenção. Então, a gente tem que... Aí as pessoas... Antigamente a gente ouvia muito assim, você é muito nova para ter que cuidar, né? Hoje em dia, existe um cuidado com a prevenção, sabe? A partir de uma certa idade, a gente já tem que pensar no futuro. Então, é o cuidado com a pele, que é o maior órgão do nosso corpo, e a gente precisa se cuidar, sim. Desse carinho com ela. Com certeza. Donato, me diz uma coisa, falando de conhecimento, hoje para um jovem assim, que conselho você daria em relação a essa profissão? Você indicaria ele e que perfil teria para poder fazer o que você faz? Olha... Vamos supor assim, que quando você se identificou, né? Foi uma coisa... Totalmente. Instintiva. Totalmente. Mas assim, uma pessoa hoje, porque normalmente a gente chega perto de fazer a faculdade, você não atende, a gente não sabe o que é. Eu, quando comecei a fazer, eu fiz administração de empresa, eu não sabia, mas eu tive a mesma sorte que você. Eu escolhi, aliás, uma amiga minha faz administração, porque as outras três eu fui por eliminação. E aí me identifiquei, né, durante o correr do curso, mas eu vi muitas pessoas pararem no meio do caminho porque não se identificavam. E aí eu queria que você dissesse assim, o perfil de um jovem hoje para poder escolher, porque eu gosto muito assim de trazer o conhecimento para que as pessoas tenham uma direção melhor, sim, né? Ninguém melhor do que o profissional da área para poder falar. Que perfil um jovem hoje teria para poder se identificar
Porque aí ele evitaria de perder tempo de fazer aquilo. Com certeza. Eu acho que a pessoa geralmente da área da saúde, ela tem que gostar desse cuidar. Mas um jovem que tem a curiosidade e assim, sobre a profissão, eu diria que você tem que se aventurar, sabe? Assim como qualquer área, assim como qualquer profissão, não é uma profissão que vá te entregar tudo de mão beijada ali. Você tem que, como é uma área muito vasta, você tem que se encontrar, sim, certo? Mas assim, como eu, quando me formei, eu fui me aventurando, eu era muito curiosa, então eu recebia uma proposta para a área hospitalar, eu ia. Aí de repente eu recebia uma proposta para outra área, porque eu queria conhecer, como eu era muito jovem, não tinha filhos e tudo mais, eu pensava assim, não, eu quero conhecimento, exato. Então assim, já trabalhei com vendas, tudo na área farmacêutica, sim, né? Já trabalhei com vendas e eu viajava, eu me aventurava, porque eu queria conhecer a área, até você se encontrar. Sim. Mas assim, é muito ampla, é muito vasta, então assim, mas eu não gosto de laboratório de análises clínicas. Tudo bem, eu também não gosto dessa área, sim, entendeu? Então você pode optar pela área industrial, que foi a área que eu fiz. Então, existe a área bioquímica da farmácia, para você trabalhar em laboratório de análises clínicas e tudo mais, que é muito interessante. Sim. Eu acho incrível o trabalho do farmacêutico bioquímico, mas também existem outras áreas. Eu gosto muito da área industrial, eu morro de vontade de trabalhar na Natura, sim, entendeu? Existe a possibilidade de você trabalhar em N indústrias? Existe. É um campo muito vasto. É um campo muito vasto. Você tem que focar no que você quer, sim, sabe? Mas assim, é gratificante, é uma área que você tem um contato com o paciente e com os outros profissionais também, sabe? E tem essa questão do cuidar, sim, sabe? E eu acho isso interessante. Tem que saber que vai lidar ali com doenças, com coisas que a gente tem que estar preparado. Envolve muito amor ao próximo, Envolve, né? Muito amor ao próximo. Exatamente. Eu tenho muito disso, eu gosto muito, assim, eu acho engraçado que tem pessoas que chegam lá e me mostra a ferida, me mostra o que, sim, entendeu? Você tem que ter amor por isso, assim, por gostar de cuidar das pessoas, de orientar, uhum, né? O farmacêutico, eu acho que muito do que ele faz é isso, é orientar, sabe? Tirar dúvidas, esclarecer, auxiliar, indicar. E ele já sabe que quem vai até ele já tá precisando de alguma coisa. Sim, sabe? É engraçado porque assim, ninguém vai lá na farmácia pra bater papo, entendeu? Já é uma dor. Né? E hoje em dia tem muitas opções, é interessante porque hoje em dia tem muitas opções na área do cuidado, não só quando você está doente. Sim. Mas, Donata, acho que agora eu quero cuidar mais da minha pele, quero cuidar mais da minha suplementação, melhorar colágeno, quais os tipos de colágeno que eu posso tomar, porque eu quero isso, eu quero aquilo. Então, assim, as pessoas hoje, elas querem se cuidar mais, sim, sabe? Então, assim, não é só a questão da doença, antigamente era só a questão da doença. Hoje em dia, não. Tem muita opção para você... Esse despertamento das pessoas se cuidarem tem sido muito bom, né? Muito. E aumenta diariamente, diariamente. Por isso que eu gosto de estar ali no balcão para conversar, porque tem muita coisa que as pessoas não sabem. Sim. Né? E como hoje está tudo muito avançado, está tudo muito fácil, para indicar, para conversar, para auxiliar mesmo na questão de dúvidas, indicar. E você veja uma coisa que você falou, a diferença que é, porque hoje a informação está muito fácil. Ao mesmo tempo que ela está muito fácil, ela também é muito perigosa. Com certeza. Né?
Então as pessoas, Com qualquer certeza. coisa vai pro Google, pergunta pro Google. Com certeza. Só E aí que tem a automedicação. Exatamente. Né? E aí, essa referência que você faz de um ser humano como você, que está ali para, né, que tem conhecimento para poder explicar e olhar por todos os ângulos, muitas o que pessoas pode, o que não pode. chegam, então, porque aí aconteceu isso, eu tomei tal coisa. Não pode, eu fico brava, sabe? Sei. Porque e eu sempre me coloco à disposição e eu falo assim, gente, qualquer coisa me chama, me pergunta. Porque às vezes você pode tomar uma medicação que corta o efeito da outra, né? Isso é perigoso. Hoje em dia, aumentou-se muito a fiscalização dos antibióticos, porque antigamente antibiótico não precisava de prescrição médica, então a pessoa achava que já podia tomar qualquer antibiótico, e não é assim, né? Não O tem que noção das aconteceu consequências, né? com isso? Qual foi uma consequência gravíssima disso? As pessoas, as bactérias ali, os micro-organismos, eles se tornaram mais resistentes, entendeu? Por quê? Porque o uso desenfreado de antibiótico ocasionou isso, entendeu? Então, hoje em dia, existe uma fiscalização, por quê? Porque a automedicação, ela é perigosa. Sim. Ela é perigosa. O uso de analgésico é perigoso, sabe? O uso de anti-inflamatórios é perigoso. Aí você começa, Tudo fora do equilíbrio, né? Tudo fora do equilíbrio. Aí você prejudica o rim, você prejudica o fígado, você começa a arrumar um outro problema, que pode ser até pior. Então, a automedicação é muito perigosa. Tem muita gente que às vezes eu perco vendas, porque eu falo assim, não, isso aqui você não vai tomar. Sim. Isso aqui não é indicado para você. E a pessoa quer porque quer. E a pessoa quer porque quer. A pessoa briga comigo porque eu não vendo antibiótico sem receita, sabe? Então, tem gente que quer tomar Rivotril. Sim. Sabe? Porque todo mundo tá tomando, né? Quer tomar. Se a pessoa tem a receita médica, eu não posso negar a venda, mas assim, tem gente que quer que eu venda sem receituário, sabe? Eu não posso fazer isso, porque justamente por isso, porque a automedicação ela é muito perigosa. Sim. Olha, eu tive uma experiência que, compartilhando contigo, Donata, há uns 20 dias atrás eu tive um problema de pressão durante 2 semanas. E eu fiquei, mas estou tomando a medicação certa de manhã e à noite. Tomando a medicação certa e a pressão só 17/15, eu estava assim, pronto, vou partir. Eu pensei que a minha assim ia ser chamada. E aí, depois de 2 semanas, eu resolvi ir no médico. E aí ele me aconselhou de manhã e à noite somente 3 gotas de Rivotril. Então, você acredita que resolveu? Era o meu emocional. Com certeza. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu na minha família, na minha casa. O meu pai meu pai chegou pra mim e falou assim, Donata, você me faz uma injeção? Eu tô sentindo uma dor de um lado do corpo. Falei, pai, não faço. Não faço porque você tem convênio médico. E mesmo se não tivesse, você poderia procurar um médico e ver por que você tá com essa dor. Sim. Passaram uns 2 dias, ele me procurou de novo. Donata, você me faz aquela injeção? Eu tô sentindo dor. Eu não fiz a injeção. Coisa de 5 a 7 dias depois, ele sofreu um infarto. Nossa. Era um princípio de infarto que ele estava. Sim. Ele não procurou médico. E ele já queria ali tomar uma medicação, uma injeção, porque ele achava que aquilo era uma dor, inclusive, de coluna, alguma coisa Olha assim. só. E era princípio de infarto. Entendeu? Entendi. Então, assim... É muito sério, É né? muito sério. A gente, todo mundo fala que de médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? A gente acha que a gente é médico para certas coisas. Mas é perigoso, não é interessante, não. Às vezes uma simples dor tem um efeito que não tem nada a ver com aquilo que você acha A que dor, ela é um grito que o corpo tá dando, né? Sim. Que alguma coisa tá errada. A dor, ela é isso, ela tá chamando a sua atenção. Alguma coisa ali tá em desequilíbrio, por isso que você tá com dor, né? Sim. E não é só você ir ali e tentar medicar de uma forma imediata. Achar que é alguma coisa. Exatamente. Né? Eu lembro, falando desses assuntos assim, eu lembro que uma vez o médico falou que tem pessoas que pensa que é coração e às vezes é gás que tem aqui no peito. Porque tem gente que sente umas pontadas, Sim, né? E eu assim, gente, como que pode assim parecer doce do coração? Depois você realmente tem momentos que você tem certos sintomas que te engana perfeitamente. Não, os sintomas, eles são confusos. Sim. Você pode achar que um sintoma é de uma... Eu mesma, esses dias, estava sentindo uma dor que eu tinha certeza absoluta que era uma dor no meu rim.
Eu fiz ultrassom dos rins, eu fiz exame de sangue, exame de urina, eu fiz tudo. Eu não tenho nada no rim. Eu achava que era rim, mas não era rim. Entendeu? Entendi. Pode ter sido um mau jeito, alguma coisa. Olha E eu só. tinha certeza que eu tava com dor no rim. Marquei ultrassom, fiz ultrassom, não deu nada no ultrassom, não deu nada no exame de sangue, não deu nada no exame de urina. Agora, como uma pessoa que tem conhecimento, você não se medicou, né? Você foi primeiro fazer exame. Eu fui fazer os exames. Eu fui fazer os exames. Exatamente. Né? Porque eu poderia muito bem. Existem muitas coisas que você precisa tomar cuidado. Até na área do emagrecimento saiu uma reportagem no Fantástico, domingo, falando de uma caneta que foi lançada agora, que você vai fazendo aplicações na barriga. Sim. E você perde até 17% do seu peso. As pessoas acham que assim, ela vai ser a solução dos problemas, sabe? As pessoas têm pressa em resolver Tem automaticamente, pressa em resolver. Né? Isso. Então, mudar o hábito, as pessoas não querem. Elas querem o imediato. Verdade. Entendeu? E ela pode te ajudar a perder o peso? Pode sim. Depois que você parar de usar, a fome vai voltar do mesmo jeito, entendeu? Então, as medicações, elas existem, elas fornecem um imediato ali. Sim. Ok, algumas sim, entendeu? Mas e depois? E depois? E a constância? Que é o que faz a diferença é a constância. E o se cuidar? É aí que está a questão. Eu conheci uma senhora que foi minha vizinha lá em Fortaleza, ela era obesa e ela tomou uma medicação e começou a fazer o tratamento desse estilo, para poder ser do dia seguinte ela veio a falecer. Então, Acho é que perigoso. É muito sério. Muitas medicações para emagrecer foram tiradas de circulação. Porque... No desespero, né, que as pessoas vão vivendo. A gente sabe que é uma situação difícil a questão da obesidade, Exato. né? O desconforto é muito grande. Exato. Mexe com tudo, né? Mexe com a sua saúde, mexe com a sua autoestima, o emocional. Sim. Doutora Donata, eu estou assim maravilhada, né? E pelo conhecimento a gente ficaria até de noite. É verdade, é muita coisa para conversar, né? E uma coisa puxa a outra. Exatamente. E aí, eu queria te agradecer, não sei se você tem mais alguma coisa que você acha importante acrescentar. Eu acho que a gente falou. Eu acho que a gente falou um pouquinho de tudo, né? Sim. Deu pra falar um pouquinho de cada coisa, tanto da área da profissão mesmo, Sim. como até da minha rotina diária ali, né? Sim. Eu que te agradeço, fiquei muito feliz pelo convite. Que bom. Fiquei feliz mesmo, porque gosto muito de falar sobre, Você ama o que faz, Eu né? amo o que eu faço, então fiquei muito feliz com o convite, viu? Queria mandar um abraço para todos que estão nos ouvindo, me coloco à disposição. A Farmácia Biofarma fica ali na Venceslau Brás, perto da Libertas Faculdade ali, fica de frente ao posto Estoril, perto da pracinha do João Flávio ali. Quem tiver qualquer dúvida, qualquer curiosidade, eu também estou no Instagram, Donata Prieto Duarte, acho que não tem outra com esse nome, né? É fácil me achar, me coloco à disposição e mais uma vez fico muito honrada, muito feliz de ter vindo aqui bater esse papo com você, legal, viu, Sandra? Legal. Eu também gostei demais, foi muito instrutivo, né? Uma pessoa hiper simpática, gente, ó, tem que ir lá, não tenha dúvida, tem que ir lá para poder vocês conhecerem de perto. E foi muito bom, é conhecimento, eu gosto dessa coisa da gente aprender, saber um pouco. São coisas, às vezes, que aparecem ser pequenas, mas fazem um grande diferencial. Com né? certeza. Como a gente falou aqui de uma dorzinha aqui, que faz um Com diferencial. certeza. Eu queria te agradecer pela sua disponibilidade, sacrificou o teu feriado. Imagina, né? imagina. E foi muito bom. Foi muito bom te mesmo, conhecer, foi muito bom. né? Um profissional do teu posto, assim, uma pessoa que ama o que faz, com todo esse potencial, com essa capacitação. E é isso que eu gosto de passar para os nossos ouvintes, sabe? Aprendizado. Porque eu digo assim, quem tem instrução não, é livre, né? Sim. Porque quando você fica preso, né? Ao Exatamente. medo, as coisas. Exatamente. E com instrução, com conhecimento, Exatamente. a gente é livre. Querida, muito obrigada mais Eu uma que vez. agradeço. Deus te abençoe, tá? Amém. Obrigada. Ai, que coisa. Foi muito bom. Eu sei que você fica... Esqueci.